Sobe e desce nas ligas inglesas, quem foi promovido e quem foi rebaixado na temporada. Nessa temporada não teremos rebaixados nem promovidos da sexta divisão em diante, então nenhum time da quinta divisão vai cair para a sexta, nenhum time da sexta divisão vai subir para a quinta, isso por conta da pandemia. Os campeonatos foram anulados nessa temporada. E na quinta divisão nós também temos duas situações diferentes que aconteceram na temporada. Uma delas foi com o Dover Athletic, eles terminaram o campeonato com 0 pontos. Na verdade, os pontos que eles conquistaram aí no início da temporada foi anulado por conta de punição. O time brigou com a liga, alegando que para eles era inviável continuar o campeonato por conta da pandemia, porque não ia ter a receita dos torcedores, né? Já que foi proibido torcida nos estádios. Então, sem essa grana, eles disseram que não poderiam dar sequência na temporada deles, pagar os jogadores, pagar os transportes, pagar tudo que envolve ali disputar o campeonato. A liga continuou, deu sequência e eles não concordaram com o Dover e ainda puniram eles, tirando todos os pontos. Então o Dover não participou da temporada. E essa punição ainda vai longe. Na próxima temporada, agora da 2021-2022, o Dover vai começar com menos 12 pontos. Eles ainda têm uma multa para pagar, eles têm que reformular o elenco inteiro. Eles têm apenas 4 atletas no time. Isso porque, como eles não disputaram o campeonato, eles liberaram os seus jogadores para disputarem aí com outros times, jogarem com outros times ou então arrumar outro emprego. Ou seja, o time não tem jogador para disputar a próxima temporada, tem que começar praticamente do zero. A segunda situação diferente da National League nessa temporada aconteceu com o Macclesfield. Eles fecharam as portas, o time não existe mais. Ou seja, a temporada foi disputada apenas por 23 equipes. 22, se você tirar o Dover também, né? O Dover também não disputou os seus jogos. Então teremos aí 42 rodadas disputadas ao invés das 46 que normalmente temos. O campeão da quinta divisão foi o Sutton United com 84 pontos conquistados. É o time de sul de Londres que vai subir pela primeira vez para a English Football League. O campeão dos playoffs da quinta divisão foi o Torquay United. Eles venceram o Hartlepool e subiram, né, para a quarta divisão da Inglaterra. O Notts County ficou pelo caminho. Eles conseguiram vencer as quartas de final dos playoffs, que é um pouco diferente na National League, né? Disputam ali os times entre quarto e sétimo colocados por 2 vagas na semifinal. Um deles foi o Notts County, que conseguiu vencer. E aí a semifinal eles jogam contra os times que terminaram em segundo e terceiro. Mais uma chavezinha, né? E aí sim, quem vence essa semifinal vai pra final para conseguir a segunda e última vaga pra quarta divisão. Então não é fácil, cara, não é moleza. Mesmo que você termine em segundo lugar no campeonato, você não consegue vaga direta pra quarta divisão. Tem que vencer os playoffs também. E o vencedor foi o Torquay United. O atacante Michael Chick, do Bromley, foi o artilheiro do campeonato com 23 gols marcados. Tudo isso é da National League, da quinta divisão. A gente vai agora para a League 2, a quarta divisão do campeonato inglês. Os rebaixados da quarta divisão para a quinta foram Grimsby Town com 43 pontos e o lanterna foi o Southend United, time que eu tô fazendo o modo carreira rumo elite lá no Instagram. Eles estão fora da Football League na próxima temporada. Se vocês querem conhecer um pouco mais sobre a história do Southend e os motivos de eu estar jogando com eles, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês verem aí o Master Indica Times que eu fiz especial para eles. O campeão da quarta divisão foi o Cheltenham Town, pela primeira vez na história do clube. Eles conquistaram o campeonato com 2 pontos de vantagem para o segundo colocado, Cambridge United, que também garante vaga direta, assim como o Bolton, que retorna para a League One. A disputa por essa última vaga de terceiro colocado, vaga direta para a League One, foi muito acirrada e foi até o final da temporada, até a última partida. O Morecambe quase conseguiu roubar esse pontinho do Bolton, e justamente por 1 ponto que o Bolton conseguiu subir direto e o Morecambe foi para os playoffs. Eles, o Newport County, Forest Green Rovers, que é um time que vocês gostam muito de jogar no modo carreira, e o Tranmere Rovers disputaram aí os playoffs. A final foi disputada entre Morecambe e Newport County e quem foi campeão foram os Camarões. Também um time que vocês gostam bastante, eu vejo muitas carreiras sendo feitas com eles. E é a primeira vez que o Morecambe sobe para a League One na sua história. O atacante Paul Mullin destruiu no campeonato e foi artilheiro isoladaço com 32 gols marcados e ainda mais 4 assistências no seu nome. Certo, então a League One, a terceira divisão do campeonato inglês, os times que foram rebaixados para a quarta divisão foram os seguintes: Rochdale, Northampton Town e Bristol Rovers, que foi o lanterna. O Wigan
por muito pouco não caiu para a quarta divisão, por um ponto, cara. Por um ponto que eles conseguiram se manter na League One. Eles que caíram na temporada passada para a terceira divisão, quase foram direto para a quarta, escaparam por muito pouco. No outro lado da tabela, no topo, o campeão foi o Hull City e carimbou a sua volta imediata já para a Championship. Eles que foram rebaixados na temporada anterior para a terceira divisão. Quem sobe diretamente com eles são os Poshs, o Peterborough, que é dirigido pelo Darren Ferguson. A disputa nos playoffs ficou da seguinte forma: Lincoln venceu o Sunderland, Blackpool venceu o Oxford United. Então a final foi entre Blackpool e Lincoln, e quem venceu foi o Blackpool por 2-1 de virada. Isso que eles fizeram um gol contra com menos de 1 minuto de partida, mas conseguiram virar o jogo e os Tangerines subiram para a Championship. Isso significa que Sunderland, Ipswich Town, Portsmouth, Plymouth, Wigan e Charlton permanecem na terceirona. São grandes nomes aí na League One. O artilheiro da terceira divisão foi o Clark Harris com 32 gols marcados e o maior assistente foi o McGeady, ele mesmo com 16 passes a gol. Chegamos então na Championship, o topo da Football League. As duas cobiçadas vagas para a elite do futebol inglês ficaram com o campeão Norwich City e com o vice Watford. O Norwich fez 97 pontos no campeonato e marcou 75 gols. Só o Brentford marcou mais que eles, marcaram 79 vezes. O Brentford terminou o campeonato em terceiro lugar e todo esse ataque poderoso que eles têm deu certo nos playoffs. Eles foram os campeões em cima do Swansea e estarão na Premier League na próxima temporada. Na parte de baixo da tabela, a disputa nessa temporada foi sensacional. Por um ponto, o Derby County não foi rebaixado. O Derby County que tem o Rooney no comando. Por um pontinho, eles conseguiram se manter na Championship na última rodada, quando eles disputaram uma partida direta contra o Lanterna. Foi uma partida que teve 2 viradas, terminou em 3-3 e foi o suficiente, foi esse um ponto nesse empate no final que garantiu o Derby County na Championship na próxima temporada. No fim do campeonato, apenas 3 pontos separaram o Derby County, que estava em 21º, do Lanterna, que foi o Sheffield Wednesday. Os rebaixados foram Wycombe, Rotherham e Sheffield Wednesday. Falando em Sheffield, o Sheffield United caiu da Premier League, né? Então o rival deles caiu para a segunda divisão e o Sheffield Wednesday caiu para a terceira divisão. O artilheiro da temporada foi o Toney com 33 gols marcados, o Pukki fez 26 e ficou em terceiro lugar, o atacante do Norwich. E o maior assistente foi Buendia com 16 passes a gols, ele que acabou de ser vendido para o Aston Villa por 33 milhões de libras. Mas, sobre transferências, eu conto pra vocês no próximo vídeo. É isso aí, esse foi o resumo do Sobe e Desce da Football League temporada 2020-2021 em preparação para a nova temporada. Agora a gente fica de olho nas transferências, vamos ver quais os times que se reforçam bem para disputar aí o seu campeonato e tentar subir de divisão com aquele sonho, né, de chegar sempre na elite. Vou deixar alguns vídeos rolando aqui na frente para vocês clicarem, provavelmente algum vídeo de dicas sobre FIFA ou então sobre algum time para vocês jogarem o seu modo carreira. Muito obrigado por ter assistido, #BoraDeFIFA, eu vejo vocês no próximo vídeo, valeu!